Fazendo nossa oração, pessoal. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu mais um domingo na tua presença, e isso para a gente é muito confortante, é muito energizante. Renova as nossas forças, renova a nossa vontade de estar vivendo para ti. Renova, meu Pai, o nosso querer de estar te servindo. É para a gente um prazer sem igual. E assim também se inicia mais uma semana, a qual todas nós já entregamos ao Senhor, para que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossas vidas e que possamos ser usadas, meu Pai, por ti, para todos os seus propósitos. Nós começamos essa meditação, meu Pai, ou melhor, damos continuidade a essa meditação e pedimos que o teu Espírito venha iluminar as nossas mentes, nosso pensamento, que o Senhor venha nos agregar mais entendimento, mais conhecimento, e que o Senhor nos dê coragem para colocar tudo isso em prática. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e desde já, meu Pai, nós pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, e que nada venha nos roubar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nos dar essa noite. Nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas e essa sala nas tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos continuar aí a meditação no livro de João, capítulo 8, e a gente vai retomar no versículo 39. A gente terminou o outro texto com o Senhor Jesus mantendo, insistindo, né, num diálogo com os judeus, onde ele está se apresentando como Deus e como Salvador. E aí ele vai dando lá as justificativas que nós temos visto, né, e os judeus, muitos estão crendo, muitos continuam incrédulos, e ele continua, né, nessa batalha espiritual de trazer a consciência espiritual para esses judeus ainda incrédulos. Então, no versículo 39, a gente vai ter o seguinte, só para situar, no verso 38. Eu falo do que eu vi com o meu pai, e vós fazeis o que vistes com o vosso pai. Naquela questão de serem filhos de Abraão, eles estão defendendo que são semente de Abraão, ok, geneticamente, sim, não se pode dizer que não, é a linhagem de Abraão, mas espiritualmente não, e o Senhor Jesus aqui, ele está já pontuando, né, que, bom, Deus não é o pai de vocês, tampouco Abraão, e ele vai começar a explicar, né, por que, ou melhor, de quem que são filhos esses tais judeus que não aceitaram Jesus. Eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. E dentre as muitas obras de Abraão, quem pode dizer exatamente a respeito do que Jesus está falando aqui? Para justificar que eles não são filhos. Abraão ouvia a voz de Deus e obedecia, ele cria. Exatamente. Abraão creu e obedeceu. Bom, se eu sou filho de Abraão, então eu vou imitar meu pai. E tudo que esses rapazinhos aqui estão fazendo é contender contra Jesus, que está sendo enviado pelo pai. E enquanto eles ficam contendendo, fica muito claro que eles não têm nenhuma característica para com Deus. E Jesus vai justificar que eles, de fato, são filhos de outro. Procurais agora matar-me, a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tenho ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Então,
Jesus já vai começar a pontuar. Olha só o desejo que vocês têm. Porque Abraão, como Maiana bem disse, ouviu as palavras de Deus, creu e obedeceu. Vocês estão ouvindo a palavra desse mesmo Deus, vocês não estão crendo, e pelo contrário, vocês estão com vontade de me matar. Bom, quem tem esses desejos de homicídio, de assassinato, de fato, não é Deus. Tampouco Abraão. A gente não vai ver na história Abraão matando ninguém, a não ser naquela guerra que ele foi contra aqueles 4 reinos, né? E para resgatar Ló. Mas fora isso, Abraão não ficou procurando contenda com ninguém, não entrou em luta com ninguém, não ficou matando ninguém. E eles aqui vão colocar, ou melhor, e Jesus aqui vai colocar isso, vai pontuar isso. Mas vocês estão querendo me matar. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E quando a gente vê isso aqui, pessoal, a gente percebe que o Senhor Jesus, ele está repetindo coisas que ele já falou antes, né? Durante esses 8 capítulos, os últimos capítulos de João, ele já repetiu muitas vezes que ele veio da parte de Deus, que ele obedece o Pai, que o Pai dele é Deus, né? Já está ficando até uma retórica meio cansativa, talvez, para o Senhor Jesus, repetir a mesma coisa toda hora. Mas percebe que eles não aceitam, não entra na cabeça deles essa necessidade que eles deveriam compreender que tem de serem salvos pelo Senhor Jesus. Dá uma olhadinha aí em Salmos, no capítulo 119. Abra aí rápido. Salmos 119. A gente vai ter o seguinte: tu tiraste da terra os ímpios. Epa, não, peraí, pessoal, não é esse não. Salmo 119, o verso é o 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Jesus, ele está falando o tempo inteiro e tão somente a verdade. E essa verdade é que a justiça está em Deus, e a justiça de Deus vai ser instaurada no mundo através do Senhor Jesus. A justiça para aqueles que crerem no Senhor Jesus, que vai ser a salvação. A gente viu lá no passado, que provavelmente foi Davi, não tenho certeza de quem é esse salmo. É o salmo, inclusive, mais longo que a gente tem na Bíblia, né? O capítulo mais longo. Não, não é de Davi, é de... Não sei de quem é. Aqui não aparece um monte de nomezinhos, mas eu acho que aqui não é o nome dos autores. São as letras em grego. Aparece sempre palavras que confirmam que o que vem de Deus é justo e verdadeiro. Então, isso aqui está confirmando. O Senhor Jesus está se utilizando dessas palavras para dizer: o que eu venho trazer para vocês é justo e verdadeiro. Volta para João, avança aí para o capítulo 14 e dá uma olhadinha aí no verso 6. E ele vai estar dizendo aqui o seguinte, esse verso todo mundo conhece de cor salteado. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas verdades, desse jeito aqui como está sendo dito, Jesus fala aqui a primeira vez. Mas, em outras palavras, Jesus já falou isso aqui várias vezes. Então, tais verdades não estão sendo aceitas por esses judeus. Tais verdades não estão sendo aceitas. Jesus vai fundamentar a justificativa dele dizer que essas pessoas são do diabo, que essas pessoas não têm parte com Deus, elas são de Satanás. Por quê? Então, ele vai justificar. Tudo que eu falo procede de Deus, é verdade, é justo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês estão rejeitando a única forma que vocês têm agora de conexão com o Pai, de ligação com esse Pai. Isso é só através de mim. Eu estou falando verdades e vocês estão sendo incapazes de ouvir. Dá uma olhada aí agora em Oséias, no capítulo 2. Oséias aí depois de Daniel. Capítulo 2, no verso 4. Todo mundo já chegou aí? Ok. Então a gente vai ter o seguinte. Isso aqui são palavras do próprio Deus. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Ele aqui, é melhor a gente pegar do versículo 3 e 2 em diante, que fica mais claro a mensagem, mais clara. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Essa mãe aqui, ele está falando de Israel. Ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. Imagina quando a gente nasceu, quando éramos crianças. O fato de estarmos nus, eu acho que é o menor dos problemas aqui. O fato de ter as vergonhas expostas é o menor dos problemas. O pior dos problemas é você estar incapaz e desprotegido. Nenhuma criança é capaz nenhum bebê de ser humano é capaz de conseguir sobreviver sem o auxílio dos pais. Sem ter quem o amamente, quem cuide, quem limpe, né, quem dê banho. É incapaz. Soltou no mundo, pariu, deixou lá na caminha, vai morrer. Todos os outros animais, os filhotes até, todos não, alguns, muitos filhotes conseguem se virar sozinhos, o ser humano não consegue. Então, o que Deus está dizendo aqui, olha, se vocês continuarem nas suas prostituições, nos seus enganos, nos seus erros, eu mesmo vou deixar vocês sem a proteção, de modo que vocês vão morrer no deserto de fome e de sede. Vocês vão querer ouvir a palavra e não vão ter, vocês vão morrer de fome e de sede. Então, esse contexto aqui é espiritual. E ele chega e conclua. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, o que Deus está falando aqui em Oséias é o que o Senhor Jesus está usando aqui em João. Eu não vou ter compaixão daqueles que simplesmente não me aceitam. Vocês são filhos do diabo. Quando ele fala dessa forma, né, já imaginou alguém virando para você, pô, você não crê em mim, você é filho de Satanás? Quem é que gosta de ouvir isso? Até aqueles que são do candomblé, eles não gostam de ouvir que são filhos de Satanás. Eles são filhos de Deus, servem a Satanás. Mas até dentro do candomblé eles acreditam que tem Deus, eles não falam que não existe Deus lá, tá? Ninguém quer ser filho do diabo. Então, o que Jesus está trazendo para eles, né, dentro de todos os conhecimentos de palavra que eles têm, é o seguinte: se vocês continuarem resistindo a mim, vocês estão provando de que vocês são filhos daquele que todo sempre lutou pela mentira, praticou a mentira, porque nele não havia a verdade, como ele vai falar logo em seguida. Então, volta para João. E aí a gente vai ter o seguinte. Só os satanistas, o candomblé não é satanista, eles não se compreendem como satanistas.
Você está certo. Os satanistas, eles simplesmente dizem que o Deus dele é Satã mesmo, o diabo. Verso 41, né? Então, vós fazeis as obras do seu pai, de vosso pai, porque vosso pai é mentiroso desde sempre. Disseram-lhe, então, não nascemos da fornicação, temos o pai. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, vocês teriam para comigo amor. Pois eu procedo e vim de Deus, vocês deveriam amar. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Estou falando grego, né? Estou falando aramaico, estou falando hebraico. Bom, ele estava falando grego, realmente. Mas, enfim, por que vocês não entendem a linguagem espiritual que eu estou falando para vocês? Porque vocês simplesmente são adoradores de outros deuses. Adoradores de si mesmos, adoradores da religião, são falsos adoradores de Deus, estão prostituídos e corrompidos espiritualmente, como a gente viu em Oséias, não vou me compadecer de pessoas desse tipo. Simples. Eles estão tendo chance. Estão tendo chance? O Espírito Santo está tocando em você? Está tocando em você, que a palavra está chegando. Mas você não aceita a palavra? Você rejeita? Ok. Vocês vão ser condenados. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Quando ele fala que essas pessoas não podem ouvir a palavra dele, não é porque elas são surdas. Primeiramente, é porque, de fato, são palavras duras, porque elas contrapõem o ego dessas pessoas, destroem toda a confiança delas, o que elas tinham por segurança, e isso deixa essas pessoas completamente revoltadas. Ninguém gosta de ser afrontado nas suas convicções. Até você entender que a sua convicção é um grande erro, você já criou confusão com um bando de gente defendendo a sua posição, defendendo a sua opinião, né? Se é que você um dia vai conseguir entender que você está errado. Ele está falando isso para essas pessoas. Então, claramente, de uma vez por todas, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele falou que o diabo quer satisfazer os desejos deles? Não. Jesus falou, vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Então, aqui eu vou entender duas coisas, pessoal. Uma, que dentro do ser humano, dessas pessoas em particular que são resistentes, existe um desejo de coisas ruins. E dois, eu vou entender que essas pessoas estão sendo também influenciadas pelo diabo para fazer coisas ruins. Tem a natureza humana e ainda vai ter a influência de Satanás. Então, eles querem fazer aquilo que Satanás os induz. Mas não é Satanás que está fazendo, executando. Satanás está usando outras pessoas. Qual o grande desejo de Satanás, do diabo? Parar tudo por aqui, matar Jesus nesse momento, como ele tinha tentado desde o nascimento do Senhor Jesus, e acabar com a promessa de salvação para a humanidade, confrontando Deus, né, e aniquilando todos os projetos de Deus. Então, Satanás poderia estar influenciando, mas Jesus fala, você quer fazer a vontade de Satanás. Eu estou colocando para você a minha vontade, mas você está escolhendo fazer a vontade de Satanás. Ficou claro isso aí? Então, vamos lá. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. O que há nele? A propriedade dele, a qualidade, a característica de Satanás, do diabo. Mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela, né? O inventor da mentira, o criador
da mentira. Quando a gente fala... Por que, Chaves? Não entendi isso aí, não. Quando a gente fala dessa questão de ele ser homicida, dá uma olhadinha aí em 1 João. 1 João, antes de Apocalipse aí. Eu já ouvi isso aí, mas eu nunca assisti esse episódio. 1 João, capítulo 3, no verso 15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. O que João está retratando aqui, ele falou mais adiante, né, numa das suas epístolas. Ele está retratando aquilo que o Senhor Jesus está defendendo. Vocês são homicidas, vocês me odeiam, vocês querem me matar, né? Eles estão sendo influenciados por Satanás. Lembra que o ser humano, ele tinha como projeto de Deus, ele tinha a vida eterna. Ele não foi feito para morrer. Morreu quando o pecado entrou lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou na humanidade, e ele perdeu essa qualidade de viver eternamente. O Senhor, Deus tirou isso do homem, mas quem incitou o pecado, ainda que Eva tivesse cedido, quem incitou foi Satanás. E aqui, mais uma vez, a gente está vendo Satanás incitando as massas. Está claro isso através do que o Senhor Jesus está explicando. Certinho? Abre aí agora em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. No verso 17. Palavras de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí a gente vai para uma folhinha depois, capítulo 3, no verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, desde sempre, ele é um mentiroso e desde sempre ele induz o homem ao erro, desde sempre ele induz o homem também ao homicídio. A gente já viu isso, tem um exemplo também de Caim, foi incitação também de Satanás. Volta aí para João, capítulo 8, estamos no verso 44. Então, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. O homem, por mais que ele tenha uma natureza terrena, a gente vai ver que com Adão e Eva não existia a mentira. Né? Por mais que eles fossem carnais, não existia as coisas do mal. Aliás, eles eram inocentes e puros. Né? Depois que entra Satanás na história, eles acabam entregando para Satanás a autoridade que Deus tinha dado a eles sobre o mundo, né? E Satanás consegue fazer proveito disso muito bem, com muita ardilosidade. E porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Bom, se vocês são praticantes da mentira, ainda que eu fale toda a verdade do mundo, vocês não vão aceitar. Por quê? Porque vocês não querem ouvir as verdades, vocês escolhem ouvir as mentiras. Ainda, eu acho isso, tem que ficar isso bem sedimentado, pessoal. Todos nós falamos das escolhas, todas nós falamos do livre-arbítrio, e é um fato, é uma verdade, mas Jesus coloca aqui, ainda que haja a influência de Satanás, você nunca vai ficar sem ter a influência de Deus também. O próprio Jesus aqui
Foi necessário que Deus enviasse Jesus. Deus teve o cuidado, Deus não estava desejando que aquela geração se perdesse. Muito, e nem as gerações futuras. Muito pelo contrário, Deus queria sim que todos fossem salvos. Deus estava dando oportunidade para essas pessoas. Ah, eles estavam na mão do diabo, estavam sendo prostitutos cultuais, eles estavam corrompendo a palavra, eles não estavam cuidando do povo. Pronto, eles tinham lá milhões de erros, eles eram fraudadores, eles roubavam, eles eram mentirosos, eles estavam vendidos para Roma. Tudo bem, um monte de coisa, mas ainda assim, Deus foi lá para cuidar deles. Não tem essa desculpa de dizer, ah, Deus nunca me deu uma chance. Isso nunca vai existir. Deus sempre vai entrar em favor do ser humano. Né? Deus sempre vai mandar alguém, vai mandar um anjo, mandou o Senhor Jesus, envia o Espírito Santo, manda uma pessoa cheia do Espírito Santo, abre as portas dos céus, as janelas dos céus, ele dá os pulos dele, ele faz o que pode e o que não pode. Mas ainda que Deus não exista o que não pode, né? Mas ele faz de tudo para que o homem seja alcançado, mas sempre é o homem quem vai escolher. Não, eu rejeito essa verdade e eu prefiro ficar com a mentira. Esses judeus estão dizendo exatamente isso. E Jesus está falando, ok, vocês são filhos de Satanás, vocês não têm parte com Abraão, vocês não têm parte com Deus, vocês não têm parte comigo. Por isso que está difícil a gente conversar, porque eu estou falando uma língua espiritual e vocês não são capazes de compreender, vocês não são capazes de ouvir e assimilar esse entendimento. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus não precisava realmente se colocar nessa condição. Isso aqui é uma humilhação desnecessária. Mas ele faz questão de se colocar numa posição de ser confrontado, de ser confrontado é a melhor palavra mesmo, né? Então, procurem em mim pecado, busquem em mim pecado, e se vocês tiverem razão, beleza, mas fundamentem seus argumentos. Então, das duas, uma. Ou eles simplesmente nunca confrontariam, porque não teria com o que confrontar, ou eles confrontariam, descobririam a verdade e rejeitariam a verdade. Então, até hoje essas coisas acontecem. Né? Quando a gente está evangelizando alguém, não, velho, vai lá, faz uma prova com Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida, dá uma oportunidade para Deus ser Deus na sua vida, e aí das duas, uma, ou a pessoa simplesmente não vai crer e ela não vai querer dar essa prova, ou a pessoa ainda vai aceitar o convite, vai permitir que Deus seja provado, vai receber a bênção de Deus, mas ainda assim vai querer continuar na própria dureza do coração. Então, as pessoas orgulhosas, elas vão ter sempre essa resistência. E o diabo vai aproveitar justamente isso aí, o orgulho delas. Aquelas pessoas que são quebrantadas, que têm uma mente aberta, um coração aberto, é certo que a gente tem que selecionar aquilo que para o que abrimos a nossa mente. Não é qualquer coisa que devamos ouvir, não é qualquer coisa que a gente deva dar crédito. Mas ainda que ouçamos qualquer coisa, a gente tem que ponderar e ver até onde aquilo é de Deus ou aquilo não é de Deus. E aí escolher aquilo que a gente vai aceitar. Mas, enfim, a gente tem que estar de peito aberto, principalmente como estamos falando de ouvir a palavra de Deus. Se não estivermos com o peito aberto, a gente vai rejeitar tudo que vier da palavra de Deus. Por quê? Porque vai ser a nossa carne sempre que vai falar. E quando a nossa carne fala, ela simplesmente não aceita o que vem de Deus, porque contraria. Né? A nossa carne tende para o pecado, que é agradável, e a palavra, os ensinamentos de Deus tendem para o espírito, que não tem o mesmo prazer imediato, né, que a carne pede. É diferente. Hoje a gente estava numa busca maravilhosa, estava na igreja, e aquela busca, de uma forma tal que você não se apercebe do tempo passar.
Pelo menos eu não me apercebi do tempo passar. Por quê? Porque aquilo para mim já me dá um prazer, uma satisfação. Quando eu entrei na igreja, eu ficava pensando, que horas isso vai acabar? Porque eu não entendia, não compreendia, nem sabia falar com Deus. Eu ficava pensando, que horas tudo isso aqui vai acabar? A hora da palavra era legal, a hora de cantar o louvor era legal, mas a hora de buscar o Espírito Santo, para mim, não fazia nenhum sentido. Quem é que eu estou buscando? Quem é o Espírito Santo? Não fazia nenhum sentido para mim. Ok? Fui aprendendo da palavra porque eu fui de coração aberto. Fui aprendendo, fui me alimentando, fui sendo alimentada. Quando a palavra caiu, eu comecei a entender e discernir as coisas do Espírito. E hoje a satisfação de estar numa busca é tal que a gente, conto sim, que a gente não se dá conta, sei lá, se ficássemos lá por horas, aquilo ia ser regozijante, aquilo ia nos satisfazer. A nossa carne estava sendo satisfeita, não sei de vocês, mas a minha não, porque eu estava com fome, eu estava com sono, estava cansada, acordamos muito cedo, tudo isso misturado. Mas o meu espírito, você é doido, não queria sair de lá. Meu espírito não queria sair de lá. Então, existe um prazer diferenciado, uma satisfação diferenciada no que a gente fala das coisas do espírito. Não é a carne que necessariamente fica feliz. A carne, inclusive, vai ser beneficiada pelas coisas do espírito. Mas, em princípio, é o espírito mesmo que fica satisfeito de tal forma que vai saciar as outras necessidades que nós temos, ou seja, as necessidades da carne vão ficando pequenas, desprezíveis. Tá? Então, chega Jesus e fala: quem dentre vós me convence de pecado? Ele se permite ser confrontado, sem problema algum, tá? E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Então, vocês vão me confrontar, vocês não vão achar pecado, ou então vocês não vão me confrontar, vocês não vão querer aceitar o desafio para não descobrirem que eu estou falando a verdade. Então, se vocês sabem que eu não tenho pecado, por que vocês não aceitam a verdade? Deus está obrigando esses homens a pensarem. Essas perguntas são perguntas retóricas para que eles venham pensar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Então, quando a gente tem o entendimento das coisas de Deus, a gente aceita, a gente realmente é de Deus. Então, muitas pessoas estavam se convertendo aqui, por quê? Muitas pessoas estavam aceitando o Senhor Jesus, por quê? Porque, de fato, elas iam com o peito aberto, de coração aberto, com a mente aberta, para receber aquelas palavras. Aquelas palavras faziam completo sentido para elas, e elas começavam a crer, elas eram transformadas. Aquelas outras pessoas que não aceitavam é porque dentro de si elas já estavam entupidas de mentiras. Não havia espaço para as verdades do Senhor Jesus. Ok, vós sois do diabo, não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio? Então eles vão insistir nessa conversa de que ele é samaritano e de que ele tem demônio. Jesus está falando, olha, quem tem demônio é você. Aí eles vêm de lá para cá, não, é você. Um bate-boca desnecessário, né? A palavra, inclusive, orienta que a gente nem tenha esse tipo de conversação com as pessoas. Bom, mas num primeiro momento, para que haja uma orientação, é necessário. Quando vira confronto, se torna inútil. Mas Jesus vai insistir. Nós dizemos, não dizemos nós bem que és samaritano, que tens demônio, e não sei por que eles encasquetaram que Jesus era samaritano. Talvez pelo fato de Jesus passar por Samaria livremente, por falar com os samaritanos, pregar para os samaritanos, já ter feito lá um reboliço em Samaria, tá certo? Mas não, ele não era samaritano,
tá? Belém não era em Samaria, eles nem sabiam que ele era um belemita, eles tinham Jesus como Nazareno, e Nazaré era na Galileia. Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não tenho demônio. Eu acredito nas verdades que meu Pai me falou. Vocês não, vocês desonram esse Pai. Vocês não creem na verdade que ele está lhes falando. Então, assim sendo, vocês também estão me desonrando, assim como desonram o Pai. Eu não busco a minha glória. Há um que a busque e julgue. Na verdade, eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Ele já falou isso outras vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Tudo isso, eu sou a água da vida, tudo isso para justificar que através dele é que há a verdadeira salvação. E quando ele fala em morte, mais uma vez, não é a morte da carne como eles vão entender, mas nós aqui já entendemos por quê, porque temos o Espírito Santo. Talvez se não tivéssemos, fôssemos iguais a eles aqui, coração duro, cabeça dura. Mas nós já temos um entendimento muito mais claro, e quando ele fala que nunca haverá morte, a gente entende completamente que estamos falando da morte da alma. Por quê? Porque o corpo para nada presta, vai voltar para o pó e só. Mas a alma eterna vive para todo sempre e ela deve ser, o destino dela deve ser determinado ainda na vida terrestre. Então disseram-lhe os judeus: Agora nós sabemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se algum homem guardar minha palavra, ele nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas que morreram, quem pretende ser tu? Então ele está se colocando numa condição de poder dar a vida eterna, e esses homens aqui ficam insistindo nas coisas terrenas. Um diálogo que, se fosse uma de nós, eu acho que, sinceramente, eu já tinha desistido de manter um diálogo com uma pessoa tão resistente. No passado, talvez até insistisse mais. Hoje eu já começo a ser bem mais dura com essas pessoas, no sentido de não vou ficar perdendo tempo se você não me dá crédito, né? Que o Espírito Santo use outra pessoa aí para te alcançar, porque por mim, mas Jesus vai lá e insiste. Então, eles comparam Jesus com Abraão, comparam Jesus com os profetas, que sim, todos eram de Deus e todos morreram. Como assim você não vai morrer? Jesus respondeu: Se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não conheço, eu seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Essa honra que o Senhor Jesus está dizendo é justamente essa capacidade de você crer e obedecer. Quando você pensa em honrar a Deus, o que significa esse honrar a Deus? Justamente você acreditar no que o Senhor Jesus fala e daí em diante começar a obedecer. Então, eu devolvo meu dízimo, estou honrando a Deus. Parei de falar palavrão, estou honrando a Deus. Mas tudo isso está escrito na palavra. Devolver o dízimo, não falar impropérios, não falar palavras tolas e torpes, né? Eu não adultero. Ok, estou honrando a Deus, está escrito na palavra, não adulterarás. Então, tudo aquilo que Deus fala e eu obedeço, nisso eu estou honrando a Deus. Então, o Senhor Jesus está falando isso, olha, Deus me falou todas essas coisas, eu creio nele, obedeço, estou honrando, mas vocês resistem e não o honram. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, o viu e alegrou-se. Esse momento aqui, pessoal, não é necessariamente que Abraão
viu o dia que o Senhor Jesus nasceu, ou viu o dia em que o Senhor Jesus entraria na glória nos céus. Não, não é isso. Mas é que Abraão anteviu toda a glória que haveria através dele, por um descendente que sairia dele, e que seria rei para todo sempre, em uma terra que o próprio Deus separou para ele, e por aí vai. Existia uma promessa que foi dada a Abraão, e ele já via isso pela fé. Que muda aqui essa história toda, justamente a fé. Tá certo? Então, ele viu esse dia, ele se alegrou, Abraão se alegrou, o Senhor Jesus, ou melhor, o próprio Deus, deu essa promessa para Abraão. Disseram-lhe, então, os judeus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, no sentido de que eu sempre existi. Então, o que Abraão viu, meu pai o revelou. E eu sempre existi, desde que a eternidade começou, porque Deus me criou. Então, isso para esses homens está sendo um discurso extremamente complexo. Na cabeça deles, realmente, isso não entra com naturalidade, com facilidade. Vamos compreender o lado deles, mas a resistência que eles têm de aprender coisas novas e de admitir que essa verdade vai lhes trazer paz, né? Que ainda que, quando a gente ouve uma pregação, e, vamos lá, de qualquer pastores, pregadores, pastoras, quando aquilo não é de Deus, isso entra em você e não acha espaço. Vocês mesmas, nós, temos esse discernimento de perceber, opa, isso não provém de Deus. A gente consegue fazer essa seleção. Tem algo aqui que não está certo, tem algo aqui que não está errado. Vou lembrar novamente aquele exemplo bem esdrúxulo daquele pastor que leu a palavra de Oséias errada, estava escrito lá para ele se casar com uma mulher adúltera, e ele entendeu que era para ele pegar uma mulher e adulterar com ela. Se aquelas pessoas, né, a congregação dele, estivesse realmente com o mínimo de intelecto ativo, elas iam receber aquela palavra e iam pensar, bom, se entre os 10 mandamentos está escrito não adulterarás, como assim esse homem agora vai ser revelado que ele tem que adulterar? A pessoa simplesmente ia ficar pensando, oh, tem alguma coisa errada, não está certo. Tem que ter um mínimo de critério, sabe, pessoal? E essas pessoas aqui, elas não conseguem ter esse discernimento. E Jesus está aqui confrontando, né? Jesus está aqui confrontando. Se eles tivessem a mentezinha aberta, quando Jesus fala de todas essas coisas, e ainda tendo por provas todos os milagres e todas as outras coisas que ele já fez, poxa, como assim esse homem é um mentiroso, ou como assim ele é endemoniado? O mínimo que eu tenho que fazer é aceitar que o que esse homem está falando é uma verdade. Verso 59. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Né? Jesus passou pelo meio deles, eles ficaram cegados de alguma forma, né? Não era possível que eles reconhecessem o Senhor Jesus. E Jesus sai daquele momento, por quê? Porque a gente já sabe que não é a sua hora. Aliás, ouvimos sobre isso hoje de manhã, né? Não era a hora do Senhor Jesus ainda. Essa revolta dos judeus toda hora acabava no ponto máximo de uma pessoa que não tem razão. Se você conversar com uma pessoa e começar a discutir um assunto, e ela perceber que ela não tem mais argumentos para confrontar você ou discutir com você, ela vai começar a partir para a violência. Então, eles começam gritando,
né? E daí vão partindo para os tapas, para a mão, mas aqui o desejo de atirar as pedras é para matar, tá certo? O apedrejamento para eles não era só como castigo, não, era para matar. Se fosse para dar uns 2 tapas, eles pegaram, eles iam tentar esmurrar Jesus. Não, a palavra que fala que eles vão pegar as pedras, o objetivo era matar, cumprindo o que o Senhor Jesus falou 3 minutos atrás para eles, né? Vocês são homicidas, vocês são filhos de Satanás, vocês estão se comportando igual a ele. É isso aí, pessoal, do capítulo 8. O que fica para vocês? O que vocês têm mais a acrescentar? Hoje vocês ficaram meio caladinhas, né? Não sei se está todo mundo com sono, cansado, mas temos 15 minutinhos aí para a gente discutir. Alguém? Quem fala aí? Quem começa? Fala aí, Martiane. Então, a respeito do que a senhora falou aí, eu percebo que realmente tem muita gente que está se infiltrando, sabe, no meio evangélico, porque hoje em dia a gente percebe que é muito fácil a pessoa dizer assim, eu sou cristã, eu sou crente, eu creio em Deus, eu acredito nas promessas de Deus, etc e tal. E a gente vê até pessoas famosas, né? Influencers, motivadores, coachings, né? Essas coisas assim, que até colocam o nome de Deus no meio, né? Tipo, tentam motivar pessoas. E quando a gente vai pesquisar lá, vai buscar, a gente vê que essas pessoas não estão agregadas em nenhuma denominação. Elas não fazem o culto assim a Deus, elas não têm esse costume que a gente tem, né, de estar lá na igreja, de ouvir a palavra do pastor, de receber aquele alimento, de estar ali todo mundo na fé, no mesmo ambiente, não. Essas pessoas, elas simplesmente um dia estiveram na presença de Deus, né, absorveram a palavra, enfim, até se batizaram, e hoje em dia não estão mais agregadas, né, na igreja, mas elas começam a ser influências, né, pessoas famosas, né, igual eu seguia, né, mas hoje em dia eu não sigo mais, um rapaz bem famosão, né, e ele até falou que ele não se intitulava como nada, se intitulava como evangelista, só que quando eu fui olhar, ele não estava em igreja nenhuma, entendeu? Não tinha nenhuma igreja. E só que ele fala, né, que no início da fé dele ele começou em determinada denominação, ele citou. E aí, quando eu fui ver, ele fala coisas que famosos seguem ele, famosos admiram ele. E a gente percebe assim que não tem como uma pessoa que fala a verdade ser amada pelo mundo. E isso não condiz, porque o Senhor Jesus, ele falava a verdade e ele não era amado pelas pessoas. Quem amaria ele depois eram aquelas pessoas que futuramente seriam batizadas com o Espírito Santo, né? Que por amor a ele dariam a vida, enfim, e querendo ou não, seriam pessoas que seriam odiadas também pelo mundo. E a gente tem que ter muito o cuidado nisso, né? Com o que a gente ouve, com aquilo que a gente fala, do que a gente vem se alimentando, né? Hoje em dia a gente percebe que a internet ela é um mundo aberto, né? Qualquer coisinha que você falar, você falou ok, Google. Inclusive, espero que no celular de ninguém aí abra assistente agora, né? Mas, enfim, a gente fala qualquer coisinha e vem na palma da nossa mão. E a gente tem que ter muito cuidado com que qual o alimento que a gente está colocando para dentro da nossa alma, né? Para a gente não acabar se perdendo. E outra coisa que eu ia falar, poxa, sim, é muito válido a gente ter isso em mente, né? Essa questão de que quem faz a vontade de Deus é odiado pelo mundo. A gente nunca vai ser amado. E até mesmo pelos da nossa própria casa. A gente sabe, né, que o diabo ele sempre vai usar alguém e a gente tem que estar sempre vigilante, porque basta uma falha, um defeito, alguma coisa, tem milhões de olhos ao nosso redor, esperando que a gente cometa uma falha, cometa um erro, certo? E querendo ou não, o diabo ele vai se aproveitar disso.
né? Se o diabo, a pessoa tá ali na fé, não, tô indo para a igreja, o familiar fala assim, você tá indo para onde? Tô indo para a igreja, tô indo buscar Deus. De repente, de uma hora para outra, essa pessoa começa a esfriar. Ainda que aquele familiar não vá com ela para a igreja, ele vai perceber o comportamento dessa pessoa. E quando essa pessoa vier a desistir, ele vai falar o que aí, ó, tá vendo? Você saiu da igreja. Ou então, aquele exemplo, mau exemplo, acaba arrastando outros maus exemplos. Então, tudo na vida é assim. A gente tem que ser vigilante com relação a tudo, não só com relação ao pecado, mas com tudo. Nossa, meu pastor, ele falou uma coisa muito forte que eu trouxe isso para mim. Você tem que vigiar em tudo, até na sua personalidade você tem que vigiar. Porque tem pessoas que ficam assim, né, dizem assim, personalidade forte, nessas coisas assim. Mas até com relação a isso, você tem que vigiar. Porque se a pessoa fala assim, ao ponto de, pastor, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Será que se eu fizer isso é demais? Ou seja, a pessoa já está tendo a consciência que alguma coisa está errada, alguma coisa está incomodando, não tem um equilíbrio. Então, até nisso, a gente tem que ser vigilante. Naquilo que a gente ouve, alguém vai lá dar na nossa cabeça. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Mas às vezes, tipo, se aquela pessoa não estiver alimentada bem no espiritual, ela vai pegar aquela palavra e vai falar o quê? Poxa, tá vendo? Fulano deu na minha cabeça de novo, ó. Tá vendo? Fulano não gosta de mim, fulano tem alguma coisa contra mim e tal. E não, o diabo, ele só quer isso, ele quer minar sementes, e qualquer brecha que ele encontrar, ele vai fazer uma festa na vida da pessoa. Então, não é só vigiar com relação a pecado, é com relação a tudo, pensamentos, olhos, sentimentos, atitudes, entendeu? E é isso que eu queria falar. É uma coisa interessante, hoje eu vi a esposa lá do Força Jovem, ela comentar, vale a pena a gente dar uma olhadinha, olha só que legal, Gênesis no capítulo 4, rapidão aí, a gente só tem 9 minutos. Todo mundo? Aí a gente vai ter o seguinte, ó, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra, e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só, Deus atentou para a oferta de Abel, ok? Olha o que vem a seguir. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que decaiu o seu semblante? Pessoal, olha só que coisa maravilhosa, maravilhosa. O que você preferia? Subir no seu altar, oferecer a Deus a sua oferta e saber que Deus atentou para a sua oferta, ou você preferia que Deus falasse com você? O que vocês acham? Falar. Sem sombra de dúvidas. Presta atenção que o Caim, Deus parou para falar com ele. Olha a sede que Deus tem pelo ser humano, né? Todas as almas para Deus são importantes. Ele não falou com Abel. Não há essa história de que Deus falou com Abel em momento algum. Ele foi aceito, mas Deus não falou. Mas Caim, olha a oportunidade. A mesma coisa a gente está vendo aqui com os judeus. Deus está falando com eles boca a boca, porque Jesus é Deus. E eles simplesmente rejeitam. E com essa história de rejeitar a Deus, eles vão ser rejeitados para Deus. Avança aí mais um pouquinho, abre aí Deuteronômio, rapidinho, no capítulo 32. Acho que é o último capítulo até. Deuteronômio. A chance que essas pessoas estão tendo é demais. No último capítulo 32. Olha só, verso 1, Deuteronômio 32.
Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Ele vai falar. Ele não vai fazer milagre nenhum, ele vai falar. O que que Jesus está falando fazendo com os judeus? Falando. Goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a terra e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Moisés falando, ok. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, nele não há injustiça, de justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Ok, Deus está chegando, o Senhor Jesus está chegando para esses judeus, está conversando com os judeus, está batendo, falando a verdade e a justiça boca a boca, e eles estão rejeitando. Assim como no presente foi no passado. Olha lá o que acontece. Verso 6. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu e que te estabeleceu? Então, vocês não são filhos. Vocês estão corrompidos, vocês não são filhos. Ah, não, mas eu frequento a igreja. Não obedece? Não é filho. Eu frequento a igreja, estou pensando em me batizar ainda. Não é filho. Não, eu frequento a igreja, mas tenho dúvidas a respeito de dízimo, sacrifício. Eu tenho dificuldade de perdoar. Não é filho. Ponto. O que vai ser feito com esses filhos aqui? Geração perversa e distorcida. Não são filhos, é uma mancha. Simplesmente vai ser jogado na palha para ser queimado. Entendeu, pessoal? Então, esse momento aqui, Jesus está falando isso. Pessoal, vocês estão sendo do diabo, abre o entendimento, vocês estão perdendo grandes oportunidades, porque minha fase já está se acabando, então falta aí menos de 6 meses para o Senhor Jesus ser crucificado, nesse momento aqui em João, capítulo 8. Está faltando menos de 6 meses para ele ser crucificado, o tempo está andando bem rápido, e essas pessoas simplesmente ainda estão resistentes. Mas sois do diabo, vocês não vão ter salvação. Fala aí, Cristiane. Acho que a gente vai ter que deixar, porque o pastor está falando alguma coisa que eu não estou entendendo. Vamos deixar na próxima eu resumo, se quiser. Então, pronto. Então, da próxima vez a gente fala, tá certo, pessoal? Vamos encerrar aqui. A gente vai pro clamor aí. Quem pode fazer aí a oração de encerramento? Rapidinho, pessoal, sem dúvidas aí. Quem faz a oração de encerramento? Pessoal? Eu faço. Por favor. Pode deixar que eu faço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa meditação, por esse conhecimento e por essa revelação, Senhor. Te agradecemos e colocamos nossas vidas e as vidas daquelas que não puderam participar também, meu Deus. E que o Senhor possa nos preparar para o dia de amanhã, para a luta e para as vitórias. E nos capacita para podermos levar a tua palavra às pessoas necessitadas. Deus abençoe essa meditação e quem ouvir venha ser abençoado. E te agradecemos por esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ok, povo lindo, por hoje é só. A gente continua terça-feira. Vamos participar aí agora do clamor.